Olá, tudo bem? Hoje iremos falar sobre estrutura de rede no seu comércio. Essa semana tivemos um problema com um dos nossos clientes e isso nos fez criar esse conteúdo do dia de hoje. Vamos falar sobre a configuração de uma rede como nós entendemos que é eficiente para que você não tenha problemas. Eu vou separar esse vídeo em cortes para que eu possa apresentar, além da informação, alguns equipamentos que vão ajudar a explicar melhor esse nosso conceito aqui de estrutura de rede. Então, vamos lá. Eu vou definir aqui alguns personagens. Primeiramente aqui, vamos lá. Esse aqui, entenda que ele seria o modem. Ok? É o equipamento que vai trazer a internet até o seu comércio. E essa aqui é a sua rede. Você pode ter um computador, dois computadores. Se for um computador, essa questão de rede não vai trazer nenhum benefício nesse primeiro momento. A partir de dois computadores, sim, e você vai entender por quê. A partir do momento que nós temos mais de um computador, um dos dois, ou seja, o principal, eu vou chamar de servidor. Não é tecnicamente um servidor, mas nós chamamos de servidor para que o cliente entenda que na sua rede esse é o computador principal, ok? Então eu tenho mais de um computador e eles são interligados em rede. Eu posso ter mais de um computador aqui, ok? Nesse nosso exemplo aqui, estamos aqui com 4 computadores. 1, 2, 3 e 4. Esses computadores eles vão se comunicar como? Eles vão se comunicar através de um aparelho que vai permitir que essa rede aconteça. O que a maioria faz? Liga esses computadores no modem, ou seja, no aparelho que vai te trazer internet. Ou seja, é ele que vai se conectar aqui, vai fazer com que eles se falem. Isso é bom? No nosso conceito, não. Por quê? Aí vamos entrar em uns termos técnicos e eu espero que eu seja o mais claro possível e, se não, pode deixar nos comentários aqui que eu posso estar esclarecendo algumas dúvidas do que eu não consegui passar com eficiência. O seu modem ele vai trabalhar como um roteador. Ou seja, ele vai distribuir os IPs na rede. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui, num card marcado aqui para vocês aqui em cima, que mostra de uma maneira animada como funciona uma rede por dentro. É uma animação, mas bem legal, que fala sobre rede. Mas, vamos lá. O modem vai funcionar como um roteador. Ele vai distribuir os IPs, ou seja, eles vão se conversar através dele aqui. Só que ele é o teu serviço de internet. Então, se você tiver problema com internet, se tiver algum problema com esse aparelho aqui, o que vai acontecer? Tua rede morre. Tua rede para. Porque quem administra a sua rede é esse aparelho. E aí você pode pensar que é internet, mas não é internet. O problema é que a sua rede parou. Porque quem administra a sua rede é o modem, que também distribui a internet. Uma vez que ele não funciona, a internet caiu na região, alguma coisa, morre o sistema de roteamento. Aí você tem duas situações. Uma é fazer o roteamento fixo no aparelho. Em alguns casos você resolve isso. A outra seria você adicionar um roteador entre o seu modem e a sua rede.
Por quê? Vamos lá. Nós temos aqui um exemplo. Vamos dizer que isso aqui é o modem, certo? É um modem, é um aparelho. E eu tenho aqui um exemplo aqui de um roteador. Não é propaganda, é apenas um dos aparelhos que nós temos aqui. Então, é um roteador. O modem, ele vai receber a internet. E você vai ligar o cabo, eu vou colocar aqui perto aqui só para... Geralmente fica como LAN, certo? Você vai ligar esse aparelho no seu roteador. O seu roteador, ele vai estar com os IPs fixos. Ele vai distribuir os IPs. Ou seja, a sua rede está aqui, nesse aparelho. A internet, ela vai ser inserida na sua rede. Então, dessa forma, aí você minimiza um outro problema que acontece muito. Eu troquei de internet, a minha rede parou. Parou por dois motivos. Primeiro, que pode ser que você não tenha um técnico que não sabe o básico do básico de uma rede. Se você tem um IP na faixa, exemplo, esse aqui, ele é 192.168.1.200. Esse é o servidor. Aí eu coloquei aqui para o PC2 ser 192.168.1.10. O 3, ele é 192.168.1.9. E o 4, ele é 192.168.1.7. O que é IP? IP é o endereço do computador na rede. Ok? Ok. Então, cada um tem o seu endereço, que ele tem esse início igual, que é a chamada faixa de IP. Então, da onde vem essa faixa aqui, meu camarada? Vem daqui. O roteador é que dita qual a faixa do seu IP. Porém, vamos lá. Só que você não tem isso aqui. Você tem isso aqui. Então, quem é que dita o IP da sua rede? É o teu modem. Se você troca a sua internet e o abençoado do seu técnico, ele, antes o IP do servidor, o do modem, era o 92.168.1. Só que aí o novo aparelho da internet, ele é 10.10.0.20. Então a faixa dele é diferente da sua rede. O que você fez? Você matou sua rede. Aí entra aquela questão, se o seu técnico não sabe o que é isso, troca de técnico, porque ele não é um técnico, ele é um curioso. Ele não é um técnico, de rede não. Então, o que poderia ser feito nessa situação aqui? Isso, modem, rede. Modem, rede. Eu simplesmente lá entro no modem, tem lá o painel de controle, você muda e coloca lá. Não, meu amigão, aqui vai ser 192.168.1.20. Pronto. Ou seja, a minha faixa de IP está a mesma. Eu posso trocar minha internet, mas a minha rede não morre. Isso pode ser feito e você não tem problema. Qual é a outra situação e que nós achamos muito mais interessante? Voltamos àquela situação onde entre o modem e a sua rede, você tem um roteador. Isso pode ser com fio, sem fio, não estou nem entrando nesse mérito. Estou entrando realmente na questão do equipamento. Então, quem vai ditar a minha faixa de IP é o meu roteador. Então, ele vai trabalhar nessa faixa aqui. Eu coloquei que ele vai trabalhar nessa faixa. 192.168.1. E aí, ponto, vem o número que for. Ele vai trabalhar nessa faixa aqui. 192.168.1. E aí, o meu modem, não importa qual a faixa de IP dele, porque ele só vai servir para jogar internet para sua rede. Então, vamos dizer que a sua rede está aqui, ó.
Sua rede está aqui, montadinha, bonitinha. Se você tira o modem, ou seja, se você não tem internet, se o cabo que traz internet no seu estabelecimento está com algum problema, a sua rede não para. Se você trocar de internet, é só tirar o cabo da internet e botar outro. A sua rede não para. Só a internet. A internet pode parar, mas a sua rede não. Então, com isso, você imagina, você tem uma rede com 30 caixas. Tem um exemplo nosso, um cliente com 30 caixas, fora os terminais administrativos, busca-preço, enfim. E aí, você tem toda a sua rede em um aparelho de internet, que é suscetível a falhas. Ah, o roteador também é? Sim, mas o roteador, se você só trabalhar com um roteador bruto, só para administrar sua rede, ele tem uma durabilidade muito maior. É aqueles de 16 portas, 24 portas, 128 portas. Isso no caso de rede cabeada, que eu acho que é mais estável do que sem fio, mas cada caso é um caso. Mas a estabilidade do cabo tende a ser maior na maioria dos casos. Você, trabalhando com esse aparelho, você tem a sua rede estável. E não importa se você trocar de internet, se você ficar sem internet. Já houve casos de, eu moro em uma região que quando chove a minha internet para. E sabe o que acontece quando a internet para? A tua rede para. Você não pode deixar a sua rede parar por um detalhe simples. Então, nós sugerimos, se você não trabalha dessa forma, conversa com o seu técnico, mostre esse material para ele, ele vai analisar, eu creio que ele vai concordar, e você vai adicionar um roteador que vai administrar a sua rede. E esse roteador vai receber a internet que vai distribuir na sua rede. Se trocar de internet, é só tirar um cabo e colocar o outro no seu roteador, mas você não vai precisar mais mexer na configuração da rede. Ok? Ter atenção ao IP do modem e simplesmente essa é a forma que nós entendemos que você vai conseguir uma estabilidade melhor. Bom, é o que nós temos a passar hoje. Espero que seja um conteúdo que realmente ajude a que a sua rede fique cada vez melhor, cada vez mais estável. Se gostar de conteúdos como esse, passe esse feedback para a gente, que nós estamos buscando aqui sempre passar conteúdos que vá agregar no seu dia a dia. E me despeço por aqui agradecendo a atenção de todos e até logo.